2026 é um dos anos mais incertos da macroeconomia, só que alguns dos indicadores que são típicos para demonstrar o mau humor dos mercados, como a economia da Suíça, vem mandando uma série de alertas para o resto do mundo, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, antes de entrar na Suíça em si, eu quero falar sobre a curva de bonds, né, dos Estados Unidos, que a gente não fala sobre ela há algum tempo, e é muito legal a gente ter um contexto sobre o que aconteceu no último ano em relação ao que está acontecendo agora. Então, essa curva, que é mais amarelada, ela está hoje numa situação que ela mostra um contexto bem grande de redução de juros em toda parte, em todo o espectro da curva, desde os juros de curto prazo para os juros de longo prazo. E isso traz aquela força compradora, né? Porque quando os juros caem de um ano para cá, né? Então aqui seria exatamente um ano atrás, estou gravando aqui no dia 18 de fevereiro, aqui obviamente essa curva é de 2025 e aqui hoje 18 de fevereiro de 2026. E aí você vê claramente que todos os juros ali estavam acima de 4%, né, nos de curto prazo, e você tinha até, acho que um dos menores aqui, que é o de 2 anos ainda, 4,22. E agora você vê como que, inclusive, né, os cortes do Fed ajudaram aqui a pegar essa parte, só que a parte do meio da curva, né, a partir do momento de 10 anos, 7 anos, 5 anos e a parte longa, todas elas já vinham apresentando uma certa queda independente do Fed. Então o Fed ele foi simplesmente reativo a tudo isso. Mas principalmente nessa parte aqui, que são os juros de 2 anos, etc., que são um excelente colateral, né, usado por bancos mundialmente no sistema Ripple, né, para poder gerar crédito interbancário, você percebe que você tem uma busca por segurança, por liquidez, por crédito, etc. E tudo isso são dados que são um pouco preocupantes, né, se isso continuar dessa forma. Mas agora, extrapolando para a Suíça, agora o que está acontecendo e por que a Suíça exatamente é usada como algum tipo de indicador? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre a liquidez do mundo, como que funcionam os bonds, etc., como que a liquidez do mundo circula, você pode nos seguir aqui no Substack, né, com capítulos como esse, de forma gratuita, de segundas a sextas-feiras, mas diferente do YouTube, sem nenhuma propaganda, e você recebe também no seu e-mail o formato de artigo com todos esses gráficos que eu estou mostrando aqui de forma completamente gratuita. Agora, se você quiser saber o que fazer com seus investimentos, a gente publica o nosso próprio portfólio, mostrando todos os resultados, atualizando na medida que possível. Inclusive eu vou atualizar aqui já também, né? Não mudamos a nossa alocação, mas se você quiser ver exatamente a alocação que nós estamos fazendo e acompanhar em tempo real, você pode fazer isso como membro também, mas é totalmente gratuito de você se inscrever logo nos links aqui na descrição abaixo. Então vamos lá. A Suíça ela tem um contexto bem específico no sentido de ser buscado como um porto seguro. Então o franco suíço, inclusive pela solidez do sistema bancário suíço e a Suíça não fazer parte da União Europeia, você tem toda uma busca pela moeda, e é uma busca artificial, não é uma coisa boa para a Suíça de forma alguma, porque isso faz com que você tenha uma pressão em cima do franco suíço para uma demanda externa muito grande. Isso você vê refletido no câmbio. Então, quando você compara o franco suíço com o dólar, ele veio numa subida assim, sensacional, né? Desde ali de abril de 2025, ele não para de subir, na verdade, desde janeiro, né? Desde o início de 2025, junto com essa queda do dólar ao longo do tempo, né, o DXY caindo, o franco suíço inclusive faz parte do índice, né, tá na mesma cesta do DXY, com peso um pouco menor, né, não é que nem o euro, por exemplo, que pega quase 60% dessa cesta. Só que você vê claramente como esse crescimento aqui vem sendo persistente, chegando a níveis que incomodam bastante, principalmente se a Suíça ela é exportadora. Ela tem vários produtos, como relógios, né, as comidas, etc., principalmente ali na parte de queijos, chocolates, canivetes, né, máquina de precisão, medicamentos, etc. Tem uma vasta gama de produtos de exportação e isso fica muito menos competitivo. E você vê aqui chegando praticamente a $1,30 por franco. Então, assim, é bastante significativo e cria uma pressão
deflacionária para cima dos suíços. Então, você ter essa subida muito grande, inclusive em relação a outras moedas do mundo comparado com o dólar, mesmo que o dólar esteja enfraquecendo em relação a todas, isso acaba sendo uma grande pressão para a busca de segurança, liquidez e um porto seguro. Mas o que mais chama atenção, talvez, seja você tentar extrapolar essa curva de juros aqui, mas para a Suíça, né? Então, se você pegar principalmente onde a maior parte da demanda por colateral existe, que são os juros de 2 anos, olha, e assim, se você já acha que está baixo nos Estados Unidos, né, caindo ali para 3,4% nesse exato momento, dá uma olhada só na Suíça. Nós estamos literalmente com juros negativos. Então, isso daqui, inclusive, é muito importante, porque para muitas pessoas não faz o menor sentido. Por que eu vou ter um bond que me paga negativo? Por que eu vou ter que pagar para segurar um ativo? E é aí que talvez seja uma grande resposta, porque que muitos acabam se confundindo. Por que o juro vira negativo? Porque, na verdade, não é que o preço que o governo suíço dá, etc., e as pessoas que estão comprando estão sendo enganadas. Na verdade, você vê, é simplesmente baseado em demanda. Então, se você tem uma demanda por bonds que são escassos, como são os da Suíça, eles são vistos como um colateral, né, pristine collateral, que se chama, né? Ou seja, é quase como um ativo troféu para você guardar com a expectativa de que ele vai valorizar, você acaba comprando esse tipo de bond. Só que ele recebe uma demanda tão grande, mas tão grande, que os juros começam a cair, que já eram muito baixos, né? E a Suíça, ela é um dos países, que nem o Japão, que faz o experimento do juros zero, né? Que voltaram eles tinham sido extintos ali, inclusive pelo Japão, lembra, né? Era sempre a Suíça e o Japão sempre fazia essa política, abandonou completamente, estamos literalmente ali tentando fazer as coisas subirem, e a Suíça é exatamente o contrário. Está mais parecido com a China, né? Despencando os juros. E isso não é uma notícia boa. Então, isso é um movimento extremamente defensivo e cria problemas para o governo suíço, uma pressão deflacionária gigantesca, chegando ao cúmulo, né, de você passar ali e ter menos 0,14%. Ou seja, eu quero tanto um colateral, eu quero tanto um ativo escasso que possa ter segurança para colocar no meu balanço como banco, já que a quantidade de bonds suíços são infinitamente menores do que a quantidade de bonds de outros países, né, até dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conta muito nessa equação por causa do sistema monetário. Você acaba criando ali um ativo troféu que tem como prêmio, né, o preço de você deter o ativo troféu. Então, talvez seja a forma mais simples de eu explicar por que alguém em sã consciência vai comprar um bond de juro negativo, porque na verdade o preço dele está subindo e não tem nada a ver com o retorno dos juros que ele vai pagar. E aí, só que quando você dá uma olhada no que acontece, dá uma olhada na pressão deflacionária. Isso aqui é um dos slides do Jeff Snyder, né, do Eurodollar University, que eu gosto muito, ele fala muito sobre esse assunto, inclusive esse é um vídeo que ele fez também no dia de hoje, e que vem mostrando como que o preço, né, que o CPI deles, o IPCA da Suíça, vem simplesmente desmoronando. Só que o mais interessante em princípio, basta você, como todo o bom banco central, como ele tem todo o controle de tudo, né? Eu estou falando de forma aqui irônica, basta fazer corte de juros que tudo está resolvido. Afinal de contas, se o preço das coisas começa a cair, eu já posso voltar a estimular a minha economia, posso voltar a ter juros zero, e os juros zero vão fazer tudo ser barato, tudo ser abundante, e a partir de agora a inflação pode voltar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então a Suíça é a prova, é uma das provas de que você simplesmente ter essa lógica que acredito que cada vez menos pessoas estejam acreditando, de que basta você cortar juros para estimular a economia, pois não funciona dessa forma. Inclusive, essa é a prova de que você, na verdade, tem uma grande busca por colateral, por segurança, liquidez e aperto financeiro. Então é nessa hora que o capital ele não está abundante porque ele está barato, porque os juros estão negativos e todo mundo está dando dinheiro de graça para você expandir a sua empresa. Pelo contrário, bancos que compram esse tipo de ativo, que estão buscando a sua própria segurança, o que você acha que eles vão fazer na hora que você propõe pegar emprestado o dinheiro do banco? Isso aqui mostra claramente que o radar de risco das instituições está mostrando que
Não, eu não confio nisso, então eu não vou emprestar o meu dinheiro. E aí cria talvez aquele contrassenso de que os juros baixos, na verdade, quando você vê dessa forma, eles significam crédito apertado e não crédito abundante. E é justamente o contrário do que se pensa normalmente. E aqui você vê isso também refletido na própria economia. Então, se a economia estivesse indo muito bem, você simplesmente cortaria os juros a zero, tudo volta a se expandir. Se você volta a expandir o crédito, você tem agora um crescimento, e esse crescimento exige novas criações de empregos. Afinal de contas, nós precisamos de mais gente para as nossas empresas que estão crescendo. Mas aqui você vê o desemprego da Suíça também aumentando. Então, ele mostra exatamente como que é o oposto, né, do que a gente imagina. E por conta desses princípios, você tem uma preocupação em relação não somente ao futuro da Suíça, mas ao que representa ao redor do mundo, sendo que grande parte da economia suíça é voltada para a exportação e ela depende de uma boa demanda desse tipo de produto, que não está tão boa assim. Você acaba tendo o reflexo de tudo isso. Então, movimentos defensivos que jogam capital para a Suíça pelos motivos que a Suíça não quer, o que ela mais gostaria seriam investimentos diretos em empresas, por exemplo, que você teria uma economia pujante. Então, são vários dos alertas que acabam mostrando, né, como a Suíça ali ela tem esse contexto específico, isolado, com tipos de ativos específicos fora da União Europeia, você consegue usá-la aí como uma das grandes formas de indicador um pouco mais isolado que traz, felizmente ou infelizmente, né, um pouco do cenário da macroeconomia mundial, só mostrando que, apesar de não sabermos exatamente qual é o problema, você tem algum tipo de má notícia ou um arrefecimento, né, da economia nos próximos meses.